Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Meu nome é Teresa, 56 anos, viúva 2 vezes, mãe de 2 filhos que ainda estão de pé, e esse ainda carrega o peso de tudo que poderia ter sido diferente, mas que não foi. Não digo isso para impressionar. Digo porque é o chão de onde venho, e porque chão importa quando você está tentando entender onde alguém chegou. O primeiro marido foi o Cláudio. Nos casamos quando eu tinha 22 anos e ele 25, no interior do Piauí, numa cerimônia que minha mãe organizou com aquele capricho de mulher que havia esperado por essa tarde a vida inteira. Cláudio era homem de poucas palavras e de presença constante. O tipo que não enche o espaço com barulho, mas que quando vai embora, o silêncio que deixa tem textura própria, diferente do silêncio normal, mais pesado, com bordas. Ficamos 6 anos. O Renato nasceu no 3º ano. Menino grande, saudável, com o jeito de olhar do pai que me chegou como bênção e como aviso ao mesmo tempo, que é o jeito que coisa boa chega quando você já passou pelo suficiente para saber que coisa boa não chega de graça. Cláudio morreu quando o Renato tinha 2 anos. Acidente de trabalho, construção civil, o tipo de acidente que acontece quando o prazo aperta e segurança cede e andaime que deveria ter sido verificado não foi. Ele caiu, não sobreviveu. Não vou detalhar aquela tarde, a coisa que pertence só a quem viveu e que perde algo de verdadeiro quando vira descrição para outra pessoa. O que posso dizer é que fiquei com 2 anos de viuvez, um filho de 2 anos, e o tipo de solidão que não é de pessoa sem companhia, mas de pessoa que perdeu a ancoragem. O segundo marido foi o Dorival. Conheci quando o Renato tinha 4 anos. Homem de 40 e poucos, que havia perdido mulher 2 anos antes e que havia chegado até mim através da cadeia de apresentação informal que interior produz quando 2 pessoas estão em estado de reconstrução e alguém ao redor decide que seria bom que se conhecessem. Não foi amor de primeiro momento, foi reconhecimento, o olhar de quem reconhece em outra pessoa o mesmo tipo de dano, não idêntico, mas da mesma família. Você vê pessoa que perdeu e que está tentando e que ainda tem em pé alguma coisa que perdas grandes costumam dobrar, e esse erguimento em comum é o começo de muita coisa. A Graça nasceu quando o Renato tinha 7. Menina pequena de olhos grandes que desde o começo pareceu entender o mundo de um ângulo que o resto de nós precisava de mais tempo para chegar. E Dorival? Dorival foi bom marido por 8 anos, não perfeito. Homem perfeito não existe, e mulher que diz que o marido era perfeito está falando do luto, não do homem. Dorival tinha o gênio fechado às vezes, a teimosia de homem que havia aprendido a resolver tudo sozinho e que no casamento demorou para aprender que resolver junto era possível. Mas havia amor, havia trabalho compartilhado, havia a Fazenda São Jorge, que havíamos administrado juntos por 6 anos, que havia crescido de forma que nos orgulhava dos 2, que havia sido construída com mão dos 2, de forma que nenhum de nós teria conseguido sozinho. Dorival morreu de infarto. Tinha 51 anos e havia dito na semana anterior que estava sentindo um cansaço diferente, mas que não havia ido ao médico porque era época de chuva, e havia coisa urgente na fazenda, e médico podia esperar. Médico não esperou. O cansaço diferente era o coração pedindo socorro, de forma que ele não soube interpretar, e que ninguém ao redor soube interpretar, e que quando o médico finalmente viu, foi tarde. Fiquei com a Fazenda São Jorge depois do Dorival. Fiquei tentando. Não com a facilidade de quem sabe o que está fazendo, mas com a teimosia de quem não tem outra opção que não seja tentar. O Renato tinha 15 anos, a Graça tinha 8. Havia funcionários que haviam ficado por um tempo e que foram saindo, à medida que ficou claro que a viúva sozinha não tinha capital suficiente para manter o ritmo de antes. Havia dívida.
Havia sempre dívida em fazenda. É a natureza de negócio que depende de ciclo de chuva e de preço de mercado e de safra que às vezes vem e às vezes não vem. Mas havia dívida gerenciável enquanto havia dois e havia dívida que pesava demais para um. Fiquei 3 anos tentando. No final do 3º ano, com o Renato já maior e ajudando e com a graça que havia crescido com aquela rapidez que criança cresce quando o pai falta e que por isso fica grande antes do tempo, no final do 3º ano, a conta não fechou de um jeito que não havia mais como fechar. O banco tomou a São Jorge, não de surpresa. Havia aviso com prazo, havia processo, havia tentativa de renegociação que havia parecido possível por um período e que havia deixado de parecer. Quando veio a ordem de desocupação, eu já havia processado o suficiente para não ser pego de surpresa, que é o tipo de preparação que não torna a coisa menos dolorosa, mas que pelo menos não adiciona choque ao peso já existente. Saímos em março. Eu dei ao Renato de 18 anos, que havia querido ficar e brigar, e que eu havia convencido de que brigar sem recurso é gastar energia que ia precisar para outra coisa, e a Graça de 11 anos que havia feito as malas sem falar muito, com aquela seriedade dela, que às vezes era de sabedoria e às vezes era de dor, que não tinha forma de sair e que ficava dentro tomando aparência de serenidade. A fazenda Boa Lembrança. Precisava explicar de onde veio antes de explicar o que encontrei lá. Meu marido Dorival tinha um primo, Edilson, homem de uns 60 anos que morava em Fortaleza e que havia herdado a Boa Lembrança do pai há 20 anos e que nunca havia feito nada com ela porque estava longe e porque o que estava perto era mais urgente e porque fazenda sem trabalho vai ficando para depois, com aquela facilidade de coisa que não tem quem reclame de imediato. 20 anos sem ninguém. Eu havia ligado para o Edilson numa semana depois da ordem de desocupação da São Jorge. Não sem custo, que havia custado o tipo de custo que é de orgulho, que é pedir coisa de quem você não quer ter que pedir, porque pedir deixa você em posição de dever, e dever, para a pessoa com quem a relação é de obrigação mais do que de afeto, é peso específico que eu conhecia e que não queria aumentar. Mas havia 2 filhos. E quando há 2 filhos, o custo de orgulho se recalibra. Edilson havia dito que sim, não de entusiasmo, de pragmatismo. A propriedade estava abandonada e se deteriorando, e qualquer uso era melhor que nenhum uso. E se eu quisesse tentar alguma coisa com ela, eu podia tentar. E se conseguisse quitar as taxas e impostos atrasados, a partir de agora, ele deixaria estar por tempo indeterminado, termos que eu havia aceitado. Chegamos numa tarde de março. Eu, o Renato, a Graça, uma caminhonete alugada com o que havia sobrado depois de pagar a última conta e o que cabia no compartimento de carga. Colchões, caixas de mantimento, ferramentas básicas, aquele conjunto de coisa essencial que você identifica rapidamente quando a circunstância te obriga a priorizar. A Boa Lembrança estava na entrada de um município pequeno do Ceará. A estrada de acesso era de barro com aquelas marcas de última chuva que havia sido a tempo suficiente para secar, mas que deixou o rastro no solo que não apagava ainda. A porteira de madeira estava caída, não aberta, caída. As dobradiças haviam cedido em algum momento dos 20 anos e ninguém havia estado lá para levantar. O Renato desceu da caminhonete e ficou olhando para a porteira no chão. "Mãe", ele disse. "Eu sei", eu disse. Antes que ele terminasse o que ia dizer, que eu já sabia o que era, porque o Renato, desde criança, tinha a capacidade de comunicar avaliação de situação numa palavra só. E aquela mãe tinha dentro dela todo o inventário do que ele estava vendo. "Levanta a porteira", eu disse. "Vamos entrar." Ele levantou a porteira. Entramos. A casa principal estava em estado que o gentil chamaria de precário e que o honesto chamaria de próximo de ruína. Paredes de alvenaria que haviam resistido.
Paredes de fazenda antiga têm espessura que suporta décadas de abandono sem colapsar completamente, que é a única coisa que o tempo respeita quando respeita alguma coisa. Mas o telhado havia cedido em partes. Havia 2 cômodos com céu à vista, que na seca era problema futuro e na chuva era problema imediato. O piso havia rachado em partes. As janelas que tinham vidro não tinham mais. As que não tinham vidro tinham grades de ferro que haviam enferrujado, mas que haviam ficado. A vegetação havia tomado o terreiro com aquela determinação de verde que cresce onde não há quem contenha. Capim alto, arbustos que haviam crescido em borda e avançado para o centro. A mangueira velha no canto que havia crescido sem poda, até os galhos mais baixos tocarem o chão de um lado. A Graça havia descido da caminhonete e estava de pé, ao lado de mim, olhando. Não havia dito nada ainda. A Graça demorava para dizer quando estava processando, que era temperamento que havia reconhecido como dela desde pequena, que processava por dentro antes de qualquer palavra, e que quando finalmente falava, havia chegado numa conclusão que as palavras seguintes confirmavam. É grande, ela disse. Olhei para ela. É o que havia para ver? Eu perguntei. Ainda estou olhando, ela disse. Serena. Foi o Renato que foi até o curral. Enquanto eu e a Graça começávamos o inventário da casa, identificando o que era urgente, o que podia esperar, o que havia que salvar do que havia, o Renato havia dado uma volta no terreno com aquele instinto de filho de fazendeiro que nem sabia que tinha, até que a circunstância pediu que tivesse. Voltou mais rápido do que havia ido. Mãe! Essa mãe era diferente da porteira. Tinha urgência que a da porteira não tinha. Fui até ele. Levou-me até o curral. O curral era a estrutura de madeira que havia sobrevivido ao abandono com mais dignidade do que a casa. Madeira boa de lei que resistia diferente, com as tábuas mais firmes do que o que eu havia esperado. No canto do curral havia 2 bezerros. 2. Pequenos, não de raça, de mistura, do tipo que nasce em fazenda de interior sem pedigree, mas com a constituição adaptada ao que há. Deitados no canto, um encostado no outro com aquela proximidade de animal que busca calor de outro porque o próprio não está sendo suficiente. Estavam vivos, não vivos de forma que enganava. A costela de um era visível, o pelo sem o brilho que pelo saudável tem, os olhos com aquela qualidade de animal que ainda está, mas que está no limite do que ainda consegue estar. Fiquei parada na entrada do curral olhando para eles. Não me vejo como vítima. Nunca me vi, mesmo com 2 maridos mortos e fazenda perdida e filhos que dependiam de mim e chegada naquele lugar de ruína. Alguma coisa em mim sempre resistiu a esse nome não de orgulho, mas de constituição. Mas havia momentos em que resistir era só não cair. Aquele era quase um desses momentos, quase. Porque havia 2 bezerros no canto de curral abandonado que haviam ficado quando todos haviam ido embora, que haviam sobrevivido por alguma razão que eu não entendia ainda, mas que estava diante de mim como fato concreto, que haviam ficado, que eu havia chegado, que havia, naquele encontro de coisa teimosa com coisa teimosa, havia alguma coisa que não era coincidência, mas que não tinha nome melhor disponível. O que a gente faz? O Renato perguntou. Olhei para ele. Cuida, eu disse. Entrei no curral. A primeira noite, na boa lembrança, foi de trabalho. Não havia tempo para lamentar o estado da casa, nem para calcular o tamanho do que estava pela frente. Havia 2 animais que estavam no limite do que conseguiam estar e que o limite não esperava que eu terminasse de processar a situação. Havia urgência concreta, que é, às vezes, a melhor coisa que pode acontecer quando você chega em lugar difícil, porque urgência concreta não deixa espaço para paralisia. Você age porque tem que agir. Então,
age. O primeiro problema era a água. Bezerro desnutrido precisa de hidratação antes de qualquer outra coisa. Isso eu sabia de fazenda, de anos ao lado do Dorival, que havia me ensinado o básico de cuidado com gado, com aquela paciência de homem que havia crescido nisso e que considerava o conhecimento tão natural que às vezes esquecia que eu havia chegado ao casamento sem ele. Havia poço no terreno. Fui verificar com o Renato enquanto a Graça ficava no curral com os bezerros. Não que eu houvesse pedido, que ela havia ficado sem que ninguém pedisse, sentada no chão de terra do curral do lado dos dois, com aquela quietude dela de presença, que não precisa de ação para ser presença. O poço estava funcional, não limpo. Havia sedimento acumulado de anos sem uso, a corda estava ressecada e havia risco de arrebentar se forçasse muito peso. Mas havia água. Fiz o Renato puxar devagar, sentindo a resistência, parando quando a corda rangia de um jeito que dizia que não aguentava mais. A água saiu, escura de início. Aquela escuridão de sedimento que a água carrega quando o poço não foi usado por muito tempo. Deixei escorrer até clarear. Clareou. Não água de fonte, água de poço de interior que tem seu gosto mineral próprio, que não é água de cidade, mas que é água. E água é o que havia e o que precisava. Peguei o balde que havia trazido na caminhonete. Havia trazido o balde porque havia aprendido na São Jorge que balde é o primeiro item de lista de coisa necessária em fazenda, que balde resolve mais do que parece resolver quando você está num lugar com pouca estrutura. Enchi, levei até o curral. O maior dos dois bezerros reagiu primeiro. Não com o entusiasmo de animal saudável que vê água, com o esforço de animal que está fraco, mas que ainda tem instinto suficiente para saber que precisa do que está sendo oferecido. Levantou a cabeça com aquele esforço visível de pescoço que não estava com força habitual, procurou a fonte com o focinho, bebeu, devagar. Não porque estava com calma, porque era o ritmo que o corpo permitia. O menor não levantou. Ficou deitado, olhando para o balde com aquele olhar bovino que é difícil de interpretar, porque o rosto de bezerro não tem a expressividade de animal doméstico mais próximo ao humano. Mas havia naquele olhar, ou eu interpretava que havia, que às vezes é a mesma coisa, uma qualidade de estar presente que era diferente de ausência. Estava lá, só não tinha mais força para ir até o que precisava. A Graça, que havia estado sentada em silêncio, se levantou, pegou o balde, inclinou, com aquele cuidado de criança que ainda não sabe completamente o que está fazendo, mas que entende a direção do gesto. Inclinou o balde na frente do focinho do bezerro menor. Ele bebeu dali, sem levantar a cabeça, com o focinho quase deitado no balde inclinado que a Graça segurava com as duas mãos. Bebeu por um tempo, depois parou. A Graça olhou para mim por cima do balde com aquela expressão dela de quando havia feito coisa e estava verificando se havia feito certo. Fez certo, eu disse. Ela voltou a sentar. O segundo problema era a alimentação. Água era o imediato. Sem hidratação básica, qualquer outra coisa era construir em areia. Mas bezerro dessa idade, naquele estado, precisava de leite. Não de ração ainda, não de pasto. De leite, que era o que o estômago de animal jovem conseguia processar sem agravar o que já estava agravado. Não havia leite. Havia na caminhonete os mantimentos que havia trazido para nós. Feijão, arroz, fubá, algumas latas. Nada que ajudasse os bezerros. Havia a questão que eu já havia identificado desde o curral, mas que havia postergado porque havia a urgência da água primeiro. Havia a questão de que cuidar desses animais ia custar o que eu não tinha, que era dinheiro e recurso e estrutura e tempo, e que custar o que não havia era cálculo que sempre tinha resultado ruim. Mas havia os animais no curral, e havia a Graça sentada do lado deles com o balde inclinado. E havia o Renato me olhando com aquela expressão de 18 anos que havia herdado do Cláudio. Aquela expressão de filho que está esperando ver o que a mãe decide antes de decidir o que pensa, que é forma de respeito que eu havia sempre reconhecido nele e que chegava com peso específico nesses momentos. Tem vizinho? Eu perguntei.
o Renato havia explorado parte do terreno enquanto eu havia verificado o poço. Havia visto, me disse, fumaça de longe, sinal de presença humana, de fogão aceso, que no interior significa moradia, a distância que podia ser quilômetro ou vários. Longe, uns 3 quilômetros pelo que vi. Pode ser mais. 3 quilômetros de tarde que estava virando noite. Fica aqui com a Graça, eu disse. Mãe, você não vai sozinha. Fico de volta antes de escurecer de vez, eu disse. Com aquela voz que tinha quando havia decidido e que ele havia aprendido a reconhecer como voz de quando havia decidido. Fui a pé, porque a caminhonete havia ficado com o Renato por precaução. Nova terra, noite chegando. 2 filhos sozinhos em propriedade que eu não conhecia ainda eram razão suficiente para deixar o único veículo com eles. A vizinha se chamava Valdete. Mulher de uns 60 anos, que havia aberto a porta com aquela expressão de interior de quem não esperava visita, mas que não se assusta com ela, porque vida de roça tem surpresa como parte do cardápio. Me olhou. Olhou o caminho que eu havia vindo. Voltou para mim. De onde você veio? Da Boa Lembrança, eu disse. Ela ficou quieta por um segundo. A fazenda do Edilson. Somos parentes por casamento. Ele me deixou usar. Ela me avaliou com aquela avaliação rápida de interior que passa os olhos em cima a abaixo em 2 segundos e que chega à conclusão que eu não fui informada, mas que havia produzido, porque ela abriu a porta mais e disse: Entra. Entrei. Expliquei enquanto ela fazia café, que não havia pedido, mas que havia aparecido na mesa com aquela hospitalidade de interior que não pergunta se você quer, porque sabe que qualquer pessoa que chegou a pé depois de 3 quilômetros quer. Expliquei os bezerros. Ela ouviu. Quantos dias eles estão assim? Ela disse. Não sei. Cheguei hoje. Estavam no curral quando cheguei. Quem estava cuidando antes? Ninguém. A fazenda estava abandonada. Ela ficou quieta por um momento. Milagre que estão vivos, ela disse. Não de entusiasmo, de constatação técnica. É o que parece, eu disse. Tenho cabra, ela disse. Leite de cabra funciona para bezerro quando não tem vaca por perto. Não é o ideal, mas sustenta. Uma pausa. Posso dar um pouco para você levar hoje. Amanhã vejo o que mais posso fazer. Havia algo na última frase. No amanhã, vejo o que mais posso fazer, que eu recebi com aquele cuidado específico de quem aprendeu a não criar expectativa de ajuda antes de confirmar que a ajuda existe. Mas havia também o gesto concreto do hoje, que era real, e que era o que havia disponível agora. Obrigada, eu disse. Ela foi buscar o leite. Voltei com 2 litros em garrafa de plástico que havia cedido, e com a informação de que havia cerca de quantas cabras ela tinha e de que havia possibilidade de conversa mais longa no dia seguinte. Voltei antes de escurecer de vez, como havia prometido. Passamos a primeira noite na casa da Boa Lembrança, nos cômodos que tinham telhado intacto. Montei o que havia para montar, colchões no chão, que é a solução de quem chegou sem ter a solução mais elaborada, mas que tem o essencial. O Renato tinha dormido no chão de fazenda antes, a Graça menos, mas havia nenhum dos 2 reclamação, que era sinal de que haviam entendido onde estávamos de uma forma que não precisava de conversa. A Graça havia dormido com dificuldade. Havia levantado 2 vezes durante a noite. Eu havia ouvido, que é o tipo de audição que mãe desenvolve, que não apaga mesmo quando o filho fica mais velho, que registra movimento na madrugada independente de quão cansada você está. Na segunda vez que havia levantado, eu havia levantado junto. Estava na janela do cômodo, que dava para o lado do curral. Janela sem vidro, mas de ferro, que deixava ver o terreiro escuro com a lua de março, que dava luz suficiente para distinguir forma de escuridão. O que você está olhando, eu havia dito. Vendo se eles estão bem, ela havia dito. Eles estão no curral, você não consegue ver daqui. Sei, ela disse, mas olhar ajuda. Fiquei do lado dela na janela por um momento, olhando o curral escuro que eu também não conseguia ver, mas que estava lá. Você acha que o menor vai ficar bem? Ela disse. Havia a resposta honesta.
que eu não sabia, que o estado dele era sério, que leite de cabra ajudava, mas que havia fatores que não controlávamos. E havia a resposta que filho de 11 anos precisa às 2 da manhã, no primeiro dia de lugar novo, com tudo o que o dia havia trazido. Vai fazer o que puder para ficar, eu disse, que era às 2 ao mesmo tempo. Ela ficou quieta. Como você sabe? Porque ficou até aqui sem ninguém cuidar, eu disse. Animal que chega nesse ponto com esse estado e ainda está vivo é animal que não está querendo ir. Ela ficou com isso por um momento. Teimoso, ela disse. O quê? O nome dele, o menor, Teimoso. Olhei para ela. Você quer dar nome a eles? O menor, pelo menos. Teimoso. Ela me olhou. Por que não desistiu? Fiquei olhando para a filha de 11 anos na janela de casa em ruínas, no primeiro dia de lugar que não escolhemos, mas que havíamos chegado. Teimoso, eu confirmei. Ela voltou para o colchão. Dormiu. Eu fiquei na janela mais um tempo, olhando o curral que não conseguia ver, mas que estava lá. De manhã cedo, dei o leite de cabra. Não sabia completamente como dar leite para bezerro sem vaca. Havia na São Jorge situação parecida uma vez, mas havia sido o Dorival que havia resolvido, e eu havia observado sem anotar com o cuidado que deveria ter anotado. Havia mamadeira, havia trazido na caixa de mantimento por razão que eu havia achado que era precaução excessiva, mas que havia comprado do mesmo jeito, que é o tipo de coisa que você compra quando está preparando para o desconhecido e que não sabe o que vai precisar. Havia mamadeira na caixa. Adaptei o bico, não perfeitamente, que não havia material perfeito, mas funcionalmente, o suficiente para o leite passar com consistência que bezerro conseguia mamar sem engolir ar demais. O maior mamou razoavelmente bem. O teimoso era mais difícil. Não recusava, havia vontade, havia aquele instinto de buscar sustento que animal saudável tem e que o teimoso havia preservado apesar de tudo. Mas o esforço de mamar cansava de um jeito que o cansaço era visível. A graça ficou com ele. Segurava a mamadeira no ângulo que eu havia mostrado. Ajustava quando o teimoso perdia o bico. Voltava quando ele parava de mamar antes de terminar. O Renato ficou do lado vendo. Havia aquele silêncio de trabalho que eu reconhecia de fazenda, não silêncio de tristeza, silêncio de concentração, de gente que está fazendo coisa que precisa de atenção e que atenção não sobra para a palavra ao mesmo tempo. Valdete apareceu antes do meio-dia. Não havia prometido hora. Havia dito amanhã, e amanhã havia chegado ela, de chapéu de palha, e com pote de leite maior do que o de ontem. E com aquela expressão de mulher que havia dormido pensando na situação e que havia chegado com conclusão. Entrou no curral sem cerimônia. Olhou os 2 bezerros com aquela avaliação técnica de quem havia visto animal em estado semelhante antes. Esse aqui vai sair, ela disse do maior. Esse outro ficou parada olhando o teimoso. Esse precisa de mais. Mas como? O Renato disse. Mais atenção, mais cuidado, mais frequência no leite. Ela me olhou. Você tem estrutura para isso? Havia a resposta honesta, que eu tinha pouco, que havia chegado a menos de 24 horas, que havia casa em ruínas e poço de sedimento e 2 filhos e nenhum funcionário e dívida que havia começado a pagar no dia em que havia aceitado as condições do Edilson. Havia também o que havia trazido da São Jorge, além das caixas e dos colchões, que era o que mulher carrega depois de perder 2 vezes e que ainda está de pé, que não é coisa que cabe em caixa, mas que vai junto do mesmo jeito. Tenho o que tenho, eu disse. Valdete me olhou por um momento. Depois disse, então vamos ver o que você tem consegue fazer. Sentou no canto do curral, sem ser convidada, com aquela naturalidade de mulher de interior que, quando decide ajudar, não pede permissão para ajudar, simplesmente ajuda. E começou a explicar. Explicou a frequência de alimentação, a consistência que o leite precisava ter, os sinais que o animal dava quando estava melhorando e os que dava quando estava piorando. A importância de manter temperatura, não frio, não calor, que bezerro fraco não tem reserva para regular o que animal saudável regula sozinho.
Eu ouvia e anotava no caderno que havia trazido. O Renato ouvia e fazia perguntas. Boas perguntas. Perguntas de quem estava aprendendo e que sabia que estava aprendendo e que não tinha vergonha de não saber ainda. A Graça não perguntava. Ficava com o teimoso. Havia naquilo, na Graça de 11 anos que havia nomeado o bezerro pela teimosia de sobreviver e que ficava do lado sem precisar de palavra. Havia uma qualidade que eu não soube nomear na hora, mas que registrei com aquele registro que mãe faz de coisa importante mesmo quando está ocupada com outra coisa. Ao final do segundo dia, o maior havia melhorado visivelmente, não curado, melhorado. Havia mais energia no olhar. Havia levantado algumas vezes e andado pelo curral com aquela marcha ainda instável, mas presente de animal que estava voltando para si mesmo. O teimoso havia bebido mais do que no dia anterior. Havia ficado em pé por alguns minutos à tarde, não andou, mas ficou em pé. Curto, com aquele esforço que era visível, mas que era resultado. A Graça havia ficado do lado enquanto ele estava em pé, com a mão no pescoço dele, com aquele toque que era de suporte sem ser de segurar. Ela não o segurava. Ficava perto caso precisasse, que a diferença que ela havia entendido sem que ninguém houvesse explicado. Quando o teimoso voltou a deitar, ela havia ficado parada olhando para ele por um momento. Ficou em pé, ela disse. Ficou, eu disse. É progresso. É? Ela olhou para mim com aquela expressão dela de quando havia chegado em conclusão que queria compartilhar, mas que estava escolhendo as palavras. A gente também vai ficar em pé aqui, ela disse. Não era pergunta. Fiquei olhando para ela. É o plano, eu disse. Ela acenou com a cabeça. Aquele aceno de quando havia recebido informação e a havia confirmado internamente. Foi ajudar o Renato, que estava tentando levantar parte da porteira que havia caído no segundo dia do terreiro e que havia decidido consertar antes de consertar qualquer outra coisa, porque porteira caída é sinal de abandono, e sinal de abandono não era o que a boa lembrança precisava ser mais. Fiquei sozinha por um momento no curral, com os 2 bezerros ao redor, o maior que havia andado e o teimoso que havia ficado em pé. Havia tanto para fazer que o inventário completo era de entontecer. A casa, o terreno, as finanças que eram de praticamente zero, a relação com a Valdete que havia aparecido e que eu não sabia ainda o que era além do dia de hoje e do pote de leite. Havia tudo isso. E havia, naquele curral, 2 animais que haviam ficado quando todos haviam ido embora. Que haviam ficado, que eu havia chegado. Que nenhum dos 2, nem eles nem eu, havia parado quando parar teria sido a coisa mais fácil disponível. Havia naquilo uma espécie de reconhecimento que não tinha nome mais elegante do que esse. Reconhecimento de coisa teimosa, encontrando coisa teimosa, e decidindo sem muito palavrório que ia tentar. A segunda semana na Boa Lembrança foi a semana da realidade. A primeira semana havia sido de urgência. Quando a urgência é grande o suficiente, ela funciona como anestesia. Você não sente o tamanho do que está enfrentando porque não há espaço para sentir, só para fazer. A segunda semana, a urgência havia diminuído o suficiente. Os bezerros estavam estabilizados. Havia rotina básica de alimentação estabelecida. A casa havia sido avaliada com o olho mais claro, para que o tamanho do que estava enfrentando começasse a aparecer. Era grande, não de forma que eu não havia previsto. Havia olhado para a Boa Lembrança com o olho de fazendeira que havia perdido fazenda e que, portanto, sabia o que falta parecia de dentro, não de fora. Mas prever e sentir são coisas diferentes. E sentir o tamanho de coisa quando você está dentro dela é diferente de calculá-la de fora. Havia dívida de taxas e impostos atrasados da propriedade, que eu havia prometido ao Edilson começar a quitar, que eu havia prometido porque era condição do acordo, que eu havia prometido sem saber completamente de onde ia sair o dinheiro, porque o dinheiro ainda não existia. Mas porque se eu não prometesse, não havia acordo, e sem acordo não havia onde ficar.
Havia a casa que precisava de telhado nos 2 cômodos descobertos antes que as chuvas de inverno chegassem, que no Ceará chegavam em janeiro e que janeiro estava há 10 meses, mas que 10 meses é tempo que passa antes de você perceber quando há outras coisas ocupando a atenção. Havia terreno que havia sido produtivo em alguma versão anterior da Boa Lembrança e que era vegetação e mato agora, que tinha potencial, que era o que eu via quando olhava além do que estava. Mas que potencial sem trabalho é só possibilidade não realizada. Havia os bezerros que ainda precisavam de leite de cabra, comprado da Valdete, que havia dito que cobrava preço justo, mas que preço justo ainda era preço, e preço era dinheiro que não havia de sobra. Havia o Renato, de 18 anos, que havia terminado o ensino médio na São Jorge, no último ano antes de tudo desmoronar, e que havia falado em faculdade antes, e que não havia falado em faculdade desde que havíamos chegado, que era silêncio que eu notava, e que não havia endereçado ainda porque havia outras urgências, mas que estava lá, crescendo devagar, como coisa que não é endereçada cresce. Havia a Graça, de 11 anos, que precisava de escola, que havia perguntado no 5º dia se havia escola perto, e que eu havia dito que ia verificar, e que ainda não havia verificado, porque o 5º dia havia sido o dia de consertar a cerca do curral que havia cedido e de verificar o estado do poço com mais calma. Havia eu, 56 anos, 2 maridos mortos, fazenda perdida, chegada em lugar em ruínas, com 2 filhos e 2 bezerros desnutridos e a promessa de Valdete de leite de cabra que ia até onde ia. Havia muito, e havia eu. Fiz o que sempre fiz quando o tamanho da coisa ameaçava paralisar. Dividi, não de forma elaborada, de forma prática, no caderno que havia trazido e que havia usado nas anotações que Valdete havia me passado sobre cuidado com os bezerros. Virei página. Escrevi o que havia. Dividi em urgente, importante e pode esperar. Urgente, escola para Graça, leite continuado para os bezerros, telhado antes das chuvas. Importante, começar qualquer tipo de produção que gerasse renda, verificar documentação da propriedade com o Edilson, conversar com Renato. Pode esperar. O resto, que era muito, mas que podia esperar porque tinha que esperar. O Renato olhou a lista por cima do meu ombro. Conversar com Renato está importante, ele disse. Está. Sobre o quê? Olhei para ele. Sobre o que você quer fazer, eu disse. Sobre faculdade, sobre o que vem a seguir para você nesse lugar que não foi o que nenhum de nós planejou. Ele ficou quieto. Não precisa ser agora, eu disse. Pode ser agora, ele disse. Sentou na cadeira que havia trazido da caminhonete. Havia só 2 cadeiras e a Graça estava no curral, então havia as 2 disponíveis. Sentamos os 2 na cozinha da Boa Lembrança, que era cozinha de fogão a lenha e pia de pedra e paredes que haviam visto muitas coisas ao longo de anos que eu não conhecia. Eu não vou embora, ele disse, antes que eu começasse. Fiquei olhando para ele. Não estou pedindo que... Eu sei que você não está pedindo. Estou dizendo porque quero dizer. Ele ficou com as mãos na mesa, olhando para elas por um momento. Faculdade podia acontecer de várias formas. Esse lugar não pode acontecer sem mão. Renato, deixa eu terminar. Ele me olhou. Eu quero ficar. Não porque não tenho opção, porque quero. A Boa Lembrança tem alguma coisa. Não sei ainda o que é, mas tem. E eu quero descobrir junto. Fiquei olhando para ele por um tempo. Via o Cláudio na linha da mandíbula, via o Dorival na forma de dobrar as mãos na mesa quando estava sendo direto. Via coisa que era só dele que eu não havia visto antes tão claro, porque 18 anos ainda estava aprendendo a mostrar. Faculdade pode ser Enem e Universidade Federal mais tarde, ele disse. Tem programa, tenho tempo. Uma pausa. O que não tem tempo é esse lugar. Não disse mais nada. Ele levantou. Foi para o terreno verificar o estado da cerca norte que havia dito que ia ver de tarde. Fiquei na cozinha com o caderno aberto na lista. Movi conversar com Renato de importante para feito. A escola da Graça ficava no município.
4 quilômetros pela estrada principal, que em dia de aula era percurso de bicicleta em 20 minutos se houvesse bicicleta, que não havia. Havia a caminhonete, que consumia combustível, que custava dinheiro, que eu administrava com aquela contenção de quem sabe que margens pequenas não perdoam desperdício. Valdete havia resolvido o problema de um jeito que eu não havia previsto. Havia filho de 16 anos que estudava na mesma escola e que ia de bicicleta todo dia, e que podia ir com a Graça se houvesse bicicleta para a Graça. Tem bicicleta velha no barracão, ela havia dito. O meu marido usava. Parou de funcionar há anos. Seu filho sabe mexer? O Renato havia desmontado e montado coisa mecânica desde os 14. Hábito que havia começado com o Dorival, que havia acreditado que filho de fazenda precisava saber consertar o que quebrasse, porque chamar técnico para cada coisa era luxo que fazenda pequena não sustentava. Sabe, eu havia dito. A bicicleta havia levado 3 dias de trabalho do Renato, peça que havia substituído por peça de sucata que Valdete havia encontrado em caixote no barracão, corrente que havia precisado de ajuste, freio que havia precisado de regulagem, que havia feito com aquela paciência de quem não tem pressa de terminar, porque terminar na qualidade certa era mais importante que terminar rápido. Na quarta-feira da segunda semana, a Graça havia ido à escola. Voltara na tarde com aquela expressão dela de quando havia processado muita coisa e que ainda estava no meio do processamento. Como foi? Eu havia perguntado. Diferente, ela havia dito. Diferente bom ou diferente difícil? As duas coisas, ela havia dito. Com aquela honestidade que eu havia sempre apreciado nela e que às vezes doía de receber, porque era honestidade que não poupava. Vai ficando, eu havia dito. Eu sei, ela havia dito. A professora de português é boa. Havia ido para o curral ver o teimoso. O teimoso havia ficado em pé por mais tempo na segunda semana, não de forma que resolvia o problema. Havia ainda magreza que não havia sumido, havia ainda a fragilidade de animal que havia passado por privação severa e que recuperação de privação severa não era de semana. Mas havia progresso que era mensurável de uma visita para o outro, que era o tipo de progresso que você aprende a valorizar quando os absolutos ainda estão longe. A Graça havia estabelecido ritual com ele, não formalizado. Havia simplesmente começado a fazer da mesma forma e havia continuado fazendo da mesma forma. E quando coisa é feita da mesma forma por tempo suficiente, vira ritual, mesmo sem ter sido chamado assim. Manhã, alimentação com a mamadeira adaptada. Conversa baixa que ela mantinha enquanto ele mamava. Verificação do pelo com a mão que eu havia ensinado para identificar temperatura. Tarde. Ficava com ele enquanto ele estava em pé, mão no pescoço, do jeito que havia desenvolvido desde o primeiro dia. Presença que não impedia, mas que estava disponível. Noite. Antes de dormir, passava pelo curral uma vez. Eu havia observado esse ritual por alguns dias, antes de dizer alguma coisa. Você sabe que pode não dar certo, eu havia dito numa tarde. Não de crueldade, de honestidade com filha que eu respeitava suficientemente para não proteger de verdade que ela precisava saber. Ela havia ficado quieta por um momento. Eu sei, ela havia dito. E mesmo assim eu cuido, ela havia dito. Porque ele está aqui agora e precisa de cuidado agora. O depois é o depois. Fiquei olhando para ela. 11 anos. Havia coisa naquilo que eu havia aprendido só mais tarde, que cuidar de coisa que pode não dar certo não é ingenuidade, é coragem, que você saber que pode perder e cuidar do mesmo jeito é diferente de cuidar sem saber que pode perder, que ela sabia e cuidava do mesmo jeito. Valdete havia aparecido na quinta-feira da segunda semana com proposta. Não havia anunciado que vinha com proposta. Havia aparecido como aparecia, com o leite de cabra, e havia ficado um tempo verificando os bezerros e havia dito enquanto olhava o maior que havia melhorado visivelmente. Você já pensou no que vai fazer com eles quando estiverem bem? Havia pensado.
não de forma concreta ainda. Havia a urgência de primeiro o bem deles e depois o que fazer com o bem deles. Mas havia pensado, gado é renda, eu havia dito. Se eu conseguir que o terreno produza pasto e se eles se recuperarem suficientemente para crescer, vai levar tempo, Valdete havia dito. Vai. Enquanto leva, o que você vai fazer? Havia a questão que eu havia colocado em pode esperar na lista do caderno, mas que havia passado para importante mentalmente sem que eu houvesse anotado a mudança, porque a mudança havia acontecido enquanto eu dormia mal numa noite da semana anterior, pensando exatamente nessa questão. Não sei ainda, eu havia dito. Valdete havia ficado quieta por um momento. Eu faço queijo, ela havia dito, com o leite das cabras, vendo na feira do município toda sexta. Tenho mais leite do que consigo produzir queijo porque não tenho mão suficiente. Uma pausa. Você sabe fazer queijo? Não, eu havia dito. Aprende rápido? Havia a resposta honesta, que eu havia aprendido a administrar fazenda, a cuidar de gado, a negociar com frigorífico, a consertar cerca, a renegociar dívida com banco. Que havia aprendido cada uma dessas coisas porque havia precisado aprender e que necessidade era o professor mais eficiente que havia encontrado. Aprendo quando preciso, eu havia dito. Ela havia me olhado com aquela expressão que eu havia começado a reconhecer como a expressão dela de quando havia chegado em conclusão. Então vem na segunda-feira, ela havia dito. Trago o leite que sobra todo dia. Você aprende a fazer queijo. A gente divide o que vende. Uma pausa. Não é muito, mas é alguma coisa enquanto o resto não se resolve. Não era muito, mas era alguma coisa. E alguma coisa aprendi da forma mais cara possível ao longo de 56 anos. É sempre mais do que parece quando você está no lugar onde não há outra coisa disponível. Segunda-feira, eu havia dito. No final da segunda semana, sentei na frente da casa com o caderno. O sol estava baixando com aquela qualidade de sol de fim de tarde que eu havia aprendido com o sertão. Não a luz generosa de lugar com água, a luz que o sertão faz quando o ângulo está certo, que torna o cinza verde da caatinga em dourado por uma hora antes de ir embora. O Renato estava no terreno fazendo o levantamento que havia decidido fazer, mapeando o que havia sido antes, segundo os vestígios que estava encontrando. O que podia ser. A Graça estava no curral com o teimoso. Eu estava com o caderno na frente da casa. Havia atualizado a lista, urgente, resolvido o suficiente por agora. Escola da Graça funcionando, leite dos bezerros garantido pela Valdete, telhado havia verificado e havia uma área que precisava de material que ia custar o que ia custar, mas que havia postergado para o mês seguinte. Importante, queijo com Valdete começando na segunda. Renato decidido a ficar. Documentação com Edilson que ainda precisava de ligação. Pode esperar. O resto. Que havia diminuído levemente. Que era o que segunda semana produzia quando você havia usado a primeira semana direito. Havia também coisa que não estava na lista, porque coisa que não cabe em lista não vai para a lista, mas que estava presente do mesmo jeito. Havia 2 homens mortos, que eu havia amado de formas diferentes, e que haviam ido de formas diferentes, e que estavam em mim, não de forma que paralisava, mas de forma que era parte da Constituição, que é o que perda vira quando você vive suficientemente tempo com ela, que deixa de ser coisa que aconteceu e vira coisa que você é. Havia fazenda perdida que havia sido construída pelos 2 de nós e que havia sido tomada, e que eu havia saído de mão abanando, e que era dor que havia ficado não como aguda, mas como textura de fundo que às vezes subia mais e às vezes ficava mais quieta. Havia a boa lembrança na frente de mim, ruína que estava começando a ser outra coisa, devagar, do jeito que coisa grande muda, que é sem que você veja acontecer, mas que quando olha para trás consegue ver a distância percorrida. Havia o Renato, que havia dito que queria ficar porque havia alguma coisa ali e que queria descobrir junto. Havia a Graça, que havia nomeado bezerro de teimoso porque não havia desistido.
Havia Valdete, que havia aparecido com leite de cabra e com proposta de queijo, e com aquela presença de mulher de interior que decide ajudar sem fazer cerimônia de ter decidido. Havia naquele inventário, havia mais do que eu havia esperado encontrar quando havia chegado com a caminhonete e a porteira caída e o terreiro tomado pelo mato. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. E naquele fim de tarde, na frente da boa lembrança, com o caderno no colo e o sol fazendo o que o sol de sertão faz quando está de saída, eu não me via como vítima. Me via como mulher que havia chegado num lugar em ruínas e que havia ficado. Que havia encontrado 2 bezerros teimosos que também haviam ficado. E que estava descobrindo, com o ritmo lento de coisa que não tem atalho, que ficar quando ir embora seria mais fácil, é a única forma de começar que vale alguma coisa. O queijo começou errado, não de forma catastrófica, de forma honesta, que é como coisa nova começa quando você não tem experiência prévia, e que o único jeito de ter experiência é fazendo e errando com a esperança de que o erro ensine antes de custar caro demais. Valdete havia me ensinado na segunda-feira com aquela paciência de quem ensina fazendo, não explicando e depois mostrando, fazendo junto e deixando que você entendesse pelo gesto antes de entender pela palavra. Havia a temperatura do leite que precisava estar certa. Havia coalho que precisava de quantidade exata que não era medida de colher, mas de experiência de mão que eu ainda não tinha. Havia o ponto de corte da coalhada que, se você acertava, produzia queijo que firmava certo, e que, se você errava, produzia queijo que ficava mole, ou que ficava borrachudo. O primeiro havia ficado mole. Valdete havia olhado, havia provado, havia dito que estava comestível, mas que não era para vender. Erramos no coalho, ela havia dito. Nós, não você. Havia naquele nós algo que eu havia registrado sem fazer comentário. A forma que Valdete ensinava, que era de parceria e não de mestre e aluno, que havia me chegado com aquele cuidado de quem aprendeu a receber coisa boa com atenção, porque coisa boa não avisa quando vai embora. O segundo havia ficado borrachudo. Erramos no ponto de corte, ela havia dito. O terceiro havia ficado próximo do certo. Não perfeito, mas próximo, com aquela consistência de queijo que havia sido feito pela mão que estava aprendendo, mas que havia chegado perto o suficiente para que Valdete houvesse dito: esse dá para vender com o meu, mais barato porque é de aprendiz. Uma pausa. Na semana que vem você já faz igual ao meu. Havia sido o otimismo dela. Na semana seguinte, havia ficado melhor que o terceiro, mas ainda não igual ao dela. Na semana depois, havia ficado igual. E quando havia ficado igual, ela havia me olhado, com aquela expressão de conclusão, e havia dito: agora você já sabe. O que você faz com o que sabe é seu. O Renato havia começado o levantamento do terreno na segunda semana e havia terminado o mapeamento na quarta. Havia feito no caderno próprio. Havia pedido um caderno igual ao meu, no armazém do município, quando havia ido buscar mantimento com a caminhonete, e havia chegado com o caderno e com aquela expressão de quem tinha plano, que ainda não havia compartilhado, mas que estava pronto para compartilhar. Me mostrou numa tarde de sábado, quando a Graça estava na escola de reposição que havia. O município tinha reposição aos sábados de manhã, para alunos novos que chegavam em defasagem, que a Graça havia aceitado com aquela seriedade dela, sem reclamar de sábado perdido, porque havia entendido que defasagem tinha custo e que custo você paga com o que tem disponível. O caderno do Renato tinha mapa desenhado à mão, não de arquiteto, de filho de fazendeiro que havia aprendido a observar terra com o Dorival e que havia aplicado o que havia aprendido àquele terreno específico. Havia marcado o que havia encontrado. Área de mata que havia crescido sem controle, que era a maior parte do terreno, que era problema no sentido de trabalho e recurso potencial, no sentido de que madeira de caatinga tinha usos que ele havia pesquisado no celular nas noites com sinal intermitente que o município oferecia.
Havia marcado vestígio de plantio anterior, fileiras de árvore frutífera que haviam sobrevivido ao abandono, porque árvore frutífera de raiz funda sobrevivia ao que planta nova não sobrevivia, que havia reconhecido como mangueira e goiabeira e cajueiro pelas folhas que ele havia aprendido a identificar e que eu havia confirmado. Havia marcado o açude, que eu havia visto na primeira semana, mas que havia passado rápido porque havia prioridade de curral e casa, mas que havia voltado e verificado com mais calma e que havia me chamado 2 semanas depois para mostrar. Está com água, ele havia dito. Havia me surpreendido. Açude de terra abandonado por 20 anos, sem manutenção, que ainda guardava água, era açude que havia sido bem construído originalmente e que havia tido ano de chuva boa suficiente para se manter. Quanto? Não está cheio. Uns 40% pela aparência. Uma pausa. Mas é água. E com ano de inverno bom vai mais. Havia olhado para o mapa. Havia açude marcado com seta e nota. Potencial de irrigação para a área ao norte. Você está planejando, eu havia dito. Estou tentando, ele havia dito, com aquela honestidade de 18 anos que distingue tentativa de plano. Não sei o suficiente ainda, mas estou tentando ver o que há para ver. Havia no caderno dele também uma lista. O que havia? O que havia precisado antes, pelos vestígios que havia encontrado, pela conversa que havia tido com Valdete sobre o que a boa lembrança havia sido na época do pai do Edilson, que Valdete havia conhecido porque havia sido vizinha há décadas. O que podia ser? A lista do podia ser era a mais longa, e havia naquela lista de filho de 18 anos que havia decidido ficar porque havia alguma coisa ali e que queria descobrir junto. Havia alguma coisa que eu havia sentido subir de dentro de mim com aquela qualidade específica de coisa que você não permite sentir completamente enquanto há urgência, que só aparece quando a urgência alivia o suficiente. Era esperança. Não a esperança ingênua de quem não conhece o fundo. A outra, a que tem memória de fundo dentro dela e que por isso é mais firme, que sabe o que pode perder e que mesmo assim aponta na direção do que pode ganhar. Havia guardado essa esperança com cuidado, porque esperança que você não cuida vira expectativa que vida desfaz, sem dó. O teimoso ficou em pé pela primeira vez, sem ajuda na 4ª semana. Não havia sido o evento que eu havia antecipado. Havia chegado no curral de manhã cedo com a mamadeira e havia encontrado ele em pé no centro do curral com o outro bezerro, que havia ficado sem nome oficial, mas que a Graça havia começado a chamar de irmão, de forma que havia ficado do lado, em pé, olhando para minha chegada com aquele olhar bovino de avaliação que havia adquirido com a recuperação, que era olhar diferente do olhar das primeiras semanas, que havia mais energia nele, mais presença. Havia parado na entrada do curral. O teimoso havia me olhado. Havia dado 2 passos na minha direção com aquela marcha ainda não completamente firme, mas que era marcha, que era movimento com intenção e não só instabilidade. 2 passos. Havia ficado parado depois, me olhando. Fui até ele. Coloquei a mão no pescoço. Não do jeito da Graça, do jeito meu, que era verificação técnica de temperatura e de estado que havia aprendido nas semanas anteriores, mas que naquele momento havia mais do que verificação. Havia reconhecimento. De animal que havia ficado quando todos haviam ido e que havia encontrado quem ficasse também. A Graça havia aparecido atrás de mim. Havia acordado com aquele sentido que havia desenvolvido de saber quando havia coisa no curral antes de ir verificar, que eu havia atribuído à parede fina do quarto que deixava passar som, mas que podia ser outra coisa também. Havia ficado parada na entrada vendo o teimoso em pé. Não havia dito nada por um momento. Depois havia dito, ele conseguiu. Conseguiu? Eu havia confirmado. Ela havia entrado no curral. Havia ido até ele com aquela quietude que havia se tornado o jeito dela de se aproximar.
sem pressa, sem gestos bruscos, chegando de frente para que ele visse antes de ser tocado. Havia colocado a mão no pescoço do lado oposto do meu. Os dois havíamos ficado assim por um momento, eu de um lado, ela do outro, com o teimoso no meio com aquele olhar de animal que estava recebendo atenção, sem saber completamente o que fazer com ela, mas que estava aceitando. A mãe dele foi embora, a Graça havia dito. Havia ficado quieta esperando o que vinha depois. É por isso que ele ficou aqui, ela havia dito. Não tinha para onde ir, igual a gente. Havia algo naquilo que havia chegado de uma forma que não havia conseguido responder imediatamente, porque resposta que vem imediatamente de coisa assim não é resposta, é reflexo. E reflexo não era o que aquele momento pedia. Não igual, eu havia dito depois de um momento. A gente escolheu ficar. Ele ficou porque não soube ir. Uma pausa. Tem diferença. Ela havia ficado com isso, mas as duas coisas deram no mesmo resultado. Ela havia dito. Deram. Eu havia concordado. Valdete havia trazido proposta nova no final do primeiro mês. Havia chegado numa quinta-feira com o leite de sempre e com aquela expressão de quem havia dormido pensando em algo e que havia chegado em conclusão que estava pronta para compartilhar. Havia feito café. Havia se tornado costume que ela fazia o café quando vinha, porque havia aprendido onde eu guardava, e porque fazia melhor que eu no fogão a lenha da boa lembrança, que era fogão que ela conhecia melhor do que eu, porque havia visitado a boa lembrança em tempo do pai do Edilson. Sentamos. A feira do município não é suficiente para você, ela havia dito, direta, sem rodeio. Que era o jeito dela de começar conversa importante. Ainda não. Eu havia concordado. Tem feira maior na cidade a 40 quilômetros. Toda semana. Produto artesanal vende bem lá porque tem comprador de fora, de gente que passa pela rodovia e que para comprar coisa de interior. Havia ouvido. O meu queijo vai para lá algumas vezes. Ela havia dito. Mas não tenho como ir toda semana porque não tenho quem fique aqui cuidando. Uma pausa. Se você for, pode levar o meu junto com o seu. A gente divide o espaço e divide o lucro. Você confia no meu queijo para vender junto com o seu? Ela havia me olhado com aquela expressão de quando alguém faz pergunta cuja resposta ela considera óbvia. Confio, ela havia dito, desde a terceira semana. Havia ficado quieta processando o que aquilo significava. Não só o queijo, não só a feira. Havia naquela oferta de Valdete de levar o queijo dela junto com o meu algo que era diferente de ajuda. Era parceria de igual para igual, que é tipo de coisa mais difícil de oferecer do que ajuda, porque ajuda deixa a hierarquia intacta. E parceria pressupõe equivalência que precisa ser reconhecida. Quando começa? Eu havia dito. Semana que vem, se você estiver pronta. Havia estado pronta. A primeira feira na cidade havia sido revelação. Não de quantidade vendida, havia vendido bem, mas não de forma que mudava tudo de uma vez, que raramente é como coisa muda em fazenda. A revelação havia sido outra. Havia visto naquela feira o que a boa lembrança podia ser, não de abstrato, de concreto. Havia bancas com produto que eu havia olhado e que havia calculado de onde vinha e que havia reconhecido como produto que eu tinha ou que poderia ter. Havia banca de mel, havia visto vespa em torno de área no norte do terreno, que o Renato havia marcado no caderno dele como verificar, que havia não verificado ainda, mas que agora havia urgência de verificar. Havia banca de fruta de caatinga. Umbu, cajá, que eu havia reconhecido nas árvores antigas que o abandono não havia matado. Havia banca de couro artesanal, que era a habilidade que eu não tinha, mas que havia homem na comunidade que o Valdete havia mencionado que fazia. Havia, naquela feira de cidade do interior do Ceará, uma imagem do que a boa lembrança podia vir a ser se houvesse mão e tempo e a teimosia necessária. Havia voltado na caminhonete com o dinheiro da feira e com aquele tipo específico de energia que não é entusiasmo exagerado. É a energia mais funda de pessoa que viu possibilidade real e que está calculando o caminho.
O Renato havia estado esperando na entrada. Como foi? Ele havia perguntado. Diferente do que eu esperava, eu havia dito. Bom diferente ou difícil diferente? Havia sorrido. Não o sorriso polido de quando você sorri por educação. O sorriso que chega antes de você decidir. Lembra o que a Graça disse do teimoso? As duas coisas? Ele havia ficado olhando para mim. Bom e difícil ao mesmo tempo, ele havia dito. Ao mesmo tempo, eu havia confirmado. Me mostra o caderno de novo. Quero ver a lista do que pode ser. A conversa com o Edilson havia acontecido no final do primeiro mês. Não havia postergado por esquecimento. Havia postergado porque havia prioridade e porque conversa com o Edilson era conversa que precisava ser feita de posição menos fraca do que havia chegado, que era sabedoria de quem havia aprendido, que negociação feita de posição muito fraca raramente produz resultado que sustenta. Havia ligado quando havia o queijo funcionando e a parceria com Valdete estabelecida e o levantamento do terreno feito pelo Renato. Não era posição forte. Era a posição menos fraca, que era o que havia. Edilson havia atendido com aquela voz de homem que havia esperado que a situação da boa lembrança se resolvesse de qualquer jeito sem que ele precisasse se envolver muito. Havia explicado o que havia feito no primeiro mês. Os bezerros, o queijo, a feira. Havia explicado o que havia encontrado. O açude com água, as árvores frutíferas, o potencial que o Renato havia mapeado. E havia feito o que havia ido fazer na conversa. Quero proposta diferente da que temos, eu havia dito. Silêncio do outro lado. Que tipo de proposta? Em vez de quitar taxas e impostos atrasados como condição de ficar, quero dividir a produção que vier. Uma pausa. Você fica com percentual do que produzir por tempo determinado. Em troca, o débito anterior é zerado e há acordo de uso de longo prazo. Havia ficado quieto mais. Você está propondo sociedade numa fazenda que estava abandonada há 20 anos, ele havia dito. Com aquele tom de quem está avaliando se a pessoa do outro lado está sendo séria ou otimista demais. Estou propondo que coisa que estava valendo nada produza alguma coisa da qual você recebe parte sem precisar trabalhar por ela, eu havia dito. É diferente de sociedade. É mais fácil para você do que o que temos agora. Outro silêncio. Quanto percentual? Havíamos negociado. Não havia chegado exatamente onde havia querido. Raramente se chega exatamente onde se quer, quando se negocia de posição menos fraca. Mas havia chegado em lugar que era sustentável, que era o critério mais importante. Sustentável era o critério mais importante. Naquela noite, depois que os filhos haviam dormido, fui até o curral. Não de rotina, de coisa que precisava fazer em silêncio, que precisava de lugar quieto e de animal que não ia pedir explicação. O teimoso estava acordado. Havia desenvolvido o hábito de acordar quando eu chegava ao curral de noite. Não sei se era som, se era cheiro, se era coisa que animal desenvolve com pessoa de rotina que eu não sabia nominar. Mas havia acordado e estava me olhando com aqueles olhos que tinham mais vida agora do que na primeira semana. Entrei. Sentei no canto do curral. No chão, que era chão de terra, que havia aprendido a não me importar que ficasse na roupa porque havia outras prioridades que roupa. O teimoso havia se aproximado devagar. Havia ficado parado do meu lado, não encostado próximo, com aquela distância de animal que confia, mas que tem respeito pelo próprio espaço. Havia ficado assim por um tempo, pensando no que havia feito no mês, no queijo, e na feira, e na conversa com Edilson, e no mapeamento do Renato, e na escola da Graça, e nas anotações do caderno que havia preenchido com erros e correções e progresso, e a lista que havia diminuído de urgente e crescido em feito. Havia também o que estava sempre presente e que não ia embora, porque não era o tipo de coisa que vai embora. O Cláudio, que havia morrido antes de ver o Renato crescer. O Dorival, que havia morrido antes de ver a Graça virar quem estava se tornando. A São Jorge, que havia sido construída pelos dois de nós e que havia ido antes de dar o que havia prometido dar. Essas perdas não iam embora. Mas havia aprendido.
da forma mais cara, ao longo de mais de 2 décadas de carregar. Havia aprendido que perda que não vai embora não precisa paralisar, que pode ficar, e você pode continuar do mesmo jeito, cada um no espaço que tem, sem que um cancele o outro. Carregava as perdas e estava na boa lembrança. E havia queijo que ia para a feira, e havia 2 filhos que haviam ficado, e havia 2 bezerros que haviam ficado quando todos haviam ido, e havia Valdete que havia aparecido com leite de cabra, e havia terreno que tinha açude e árvore frutífera, e potencial que o Renato havia mapeado no caderno dele. Havia tudo isso ao mesmo tempo, que é como vida funciona, não as perdas de um lado e o que há do outro, tudo ao mesmo tempo. E você aprende, se você consegue aprender a carregar os 2 sem que nenhum dos 2 destrua o outro. O teimoso havia encostado levemente o focinho no meu ombro. Não de afeto exagerado de animal domesticado, de presença. Do jeito que animal que foi tratado com cuidado constante aprende a reconhecer quem cuidou. Havia ficado assim por um momento. Depois, havia se afastado e voltado para o canto dele. Levantei. Fui para casa. Havia feira na semana seguinte. E havia muito ainda por fazer. Capítulo 5. O que fica quando você planta o inverno chegou em janeiro. No Ceará, inverno é a estação de chuva. Não o frio do sul, não a neve do imaginário, mas a água que o sertão espera com aquela esperança de quem sabe que chegada não é certa, mas que quando chega muda tudo. O sertanejo tem relação com chuva, que quem nasceu em lugar com água não entende completamente. Não é só alegria, é alívio de algo que estava represado. É confirmação de que o mundo ainda funciona do jeito que precisa funcionar. A primeira chuva da boa lembrança acordou a terra. Não metaforicamente, de forma visível, mensurável. O capim que havia crescido sem água de qualidade tornou-se mais verde de um dia para o outro, com aquela velocidade de verde que só acontece quando a terra estava com sede e que a chuva chegou e que a resposta é imediata, porque a capacidade estava lá, esperando só pela água. O açude começou a encher, devagar nos primeiros dias. O nível subindo de forma que você só percebia quando marcava com galho na borda e voltava 2 dias depois e via o galho coberto pela água nova. Depois, com mais força, quando a chuva havia acumulado o suficiente e o escoamento havia encontrado o caminho que o açude havia sido construído para receber. O Renato ficava nas chuvas maiores na beira do açude, não de contemplação apenas, de observação técnica, com o caderno em plástico que havia improvisado para proteger da chuva, anotando o que via, calculando com aquele instinto de filho de fazendeiro que eu havia reconhecido desde a primeira semana como mais desenvolvido do que eu havia percebido enquanto havia estado na São Jorge com o Dorival vivo e que havia ficado mais visível quando havia ficado sendo o único homem de fazenda disponível. O açude vai encher bem esse inverno, ele havia me dito numa tarde, enquanto a chuva havia aliviado temporariamente. Quanto tempo leva? Se continuar no ritmo desse mês, uns 2 meses. Uma pausa. Mas precisamos de saída controlada. Se encher demais e não tiver sangradouro funcionando, vai transbordar e perder água. O sangradouro existe? Existe, mas está entupido. Precisa limpar. Havia ficado olhando para ele. O que você precisa para limpar? Havia me dito o que precisava, não muito, que era a palavra que eu havia aprendido a procurar primeiro em qualquer lista de necessidade, porque não muito era o que havia para trabalhar. Havíamos limpado o sangradouro juntos numa tarde de sábado com a Graça, que havia insistido em ajudar e que havia ajudado com aquela eficiência silenciosa dela de quando havia decidido que ia participar. As árvores frutíferas antigas haviam dado fruta naquele inverno. Não em quantidade de produção comercial, em quantidade de começo, de arvorés que haviam sobrevivido ao abandono e que com a chuva haviam respondido com o que tinham para dar. O cajueiro havia dado caju, a Graça
Havia descoberto numa manhã, enquanto havia passado pelo lado com a caminho do curral e havia chegado na cozinha com caju na mão, com aquela expressão de quem havia encontrado coisa e que queria entender o que havia encontrado. É caju, eu havia dito. Eu sei que é caju, ela havia dito. Quantos tem lá? Fomos ver. Havia o suficiente para comer e para fazer suco e para pensar em mais. Não em quantidade que ia à feira essa semana, mas em quantidade que dizia que a árvore estava produtiva e que com cuidado ia produzir mais. A mangueira havia dado menos, havia dado poucos frutos, que era esperado de árvore que havia ficado sem poda por tempo longo, mas havia dado. E mangueira que dá pouco com mato é mangueira que dá mais com cuidado, que era a informação que eu havia guardado com aquela qualidade de recurso que precisava de tempo para se realizar. A goiabeira havia dado em abundância. Havia goiabeira de interior que era diferente de goiabeira de pomar cultivado, mais rústica, fruto menor, mas com sabor que compensava tamanho com intensidade. Valdete havia provado e havia dito que goiaba daquele tipo vendia bem na feira como fruta e vendia melhor ainda em geleia. Geleia é mais trabalho, eu havia dito. É mais dinheiro também, ela havia dito, com aquela equação prática de mulher de interior que havia calculado custo e benefício de coisa antes de recomendar. A geleia havia começado na 4ª semana de janeiro, não com receita escrita, com o que Valdete havia me ensinado de memória, que era do jeito que receita de interior passa, de pessoa para pessoa, através do gesto e da observação, e do erro que ensina antes que o acerto confirme. Havia a proporção de fruta e açúcar que eu havia anotado no caderno. Havia o ponto da geleia, que era questão de experiência, que a colher mostrava quando você levantava e deixava cair, e que a forma que a gota caía dizia se estava no ponto ou não, que era coisa que eu havia tentado 3 vezes antes de acertar, de forma que Valdete havia dito que estava boa. Havia o vidro, que havia sido questão de custo, que vidro custava, e que eu havia resolvido com visita ao armazém do município, onde havia garrafinhas de vidro de reaproveitamento que o dono vendia barato porque eram de mercadoria que havia chegado e que os vidros eram descarte. Havia o rótulo, que havia sido ideia da Graça. Ela havia chegado uma tarde com papel de caderno dobrado em retângulo com escrita à mão. Letra dela que era melhor que a minha, com aquela caligrafia de quem havia aprendido de professora que havia cobrado caligrafia como disciplina. Geleia da boa lembrança, goiaba do sertão. Havia ficado olhando para o papel. Você fez isso? Eu havia dito. Desenhei para você ver se gosta, ela havia dito. Se gostar, posso fazer mais igual. Gostei. A senhora Valdete disse que produto com rótulo vende melhor porque parece mais profissional. Parece, eu havia concordado, mas tem que ser verdade também, ela havia dito. Com aquela seriedade dela de 11 anos que havia aprendido a distinguir parecer de ser e que considerava a distinção importante. A geleia tem que ser boa de verdade, não só o rótulo. É boa de verdade, eu havia dito. Então o rótulo é justo. Havia começado a fazer os rótulos, à mão, um por um, com o cuidado que ela colocava em qualquer coisa que havia decidido fazer bem. Havia ficado uma tarde inteira fazendo rótulos de geleia com aquela concentração de criança em tarefa que havia assumido como responsabilidade. A segunda vez que havia ido à feira com geleia havia sido diferente da primeira vez com só queijo. Havia banco duplo agora. Queijo e geleia, que eram produtos diferentes, que atraíam compradores diferentes e que juntos criavam banca que tinha mais para oferecer, que é a diferença que feira percebe. Havia vendido tudo o que havia levado de geleia, não de uma vez. Ao longo da manhã, um pote aqui, 2 ali, a pessoa que provava a amostra que eu havia colocado numa tampinha do lado e que comprava depois de provar. Havia uma mulher que havia parado na geleia e que havia olhado o rótulo por mais tempo que os outros. Boa lembrança, ela havia lido. O nome da fazenda? Da propriedade, eu havia dito. Boa lembrança. Ela havia repetido o nome como quem estava avaliando o sabor dele. É bonito. Parece coisa que alguém escolheu com cuidado.
havia ficado quieta. O nome havia sido do pai do Edilson, que havia dado quando havia comprado a propriedade décadas atrás, que Valdete havia me contado. Eu não havia escolhido o nome, mas havia escolhido ficar no lugar com esse nome, que era escolha diferente, mas que talvez valesse o mesmo. Alguém escolheu, eu havia dito. A mulher havia comprado 3 potes. O Renato havia plantado em fevereiro. Havia esperado pela chuva estabelecida, pelo açude com água suficiente, pelo solo que havia bebido o inverno e que estava com aquela umidade de terra que recebeu o que precisava. Havia plantado feijão no começo, que era o que o solo da região havia produzido antes, segundo Valdete, que havia conhecido a fazenda em produção, que era o que havia semente disponível no armazém a preço que cabia no que havia, que era cultura de ciclo curto que produzia resultado em tempo que a situação pedia. Havia plantado em fileiras que eu havia visto ele medir e remarcar e medir de novo, com aquela perfeccionismo de 18 anos que ainda não havia aprendido que às vezes bom o suficiente é melhor do que perfeito, porque perfeito demora mais do que o tempo permite. Havia dito isso a ele. O feijão não vai crescer mais torto porque a fileira ficou 2 centímetros fora do lugar, eu havia dito. Ele havia me olhado com aquela expressão de quem havia ouvido, mas que ainda estava convencido da própria posição. Faz parte de aprender, eu havia dito, mais suave. Ele havia replantado a fileira do mesmo jeito. Havia ficado olhando e havia entendido que havia coisa que filho de 18 anos precisava aprender pelo processo e não pela instrução, que era a sabedoria que eu havia aprendido com o Dorival, que havia tentado me ensinar coisa pela instrução por anos, e que havia aprendido depois de um tempo que eu aprendia melhor fazendo do que sendo dito. O feijão havia plantado. As semanas seguintes, o Renato havia ido todos os dias verificar, com aquela ansiedade de quem plantou pela primeira vez sob responsabilidade própria e que queria confirmação de que havia feito certo. Na 15ª manhã, havia saído de manhã cedo e havia voltado correndo. Mãe, tá brotando. Havia ido ver. Haviam as primeiras folhas. Aquele verde novo de plântula que é diferente de qualquer outro verde, porque é verde de começo, de coisa que não existia e que existia agora pela primeira vez. O Renato havia ficado parado na frente do plantio por um tempo. Não havia dito nada. Havia coisa no rosto dele que eu havia visto antes. No Cláudio, quando havia terminado a primeira obra que havia gerenciado sozinho. No Dorival, quando o açude da São Jorge havia enchido no primeiro ano depois que havíamos ampliado. A expressão de homem que fez coisa com as próprias mãos e que a coisa estava dando resultado. Havia ficado do lado dele por um momento. Você plantou, eu havia dito. A chuva ajudou, ele havia dito. Chuva sempre ajuda. Mas você escolheu onde plantar e quando plantar e o que plantar. Isso é seu. Ele havia ficado quieto. Depois havia olhado para mim com aquela expressão. A boa lembrança tem alguma coisa, ele havia dito. Que era o que havia dito quando havia decidido ficar de forma diferente agora, não de intuição, mas de confirmação. Tem, eu havia concordado. A Graça havia feito amizade na escola. Não havia me contado de imediato. Havia contado na 6ª semana, quando a amizade havia passado do estágio de colega de sala para amiga de verdade, que é a transição que criança conhece de dentro antes de nomear. A menina se chamava Joana, filha de agricultor da região, de família que havia estado na área por gerações e que por isso conhecia a terra de uma forma que Joana havia começado a compartilhar com a Graça, com aquela generosidade de criança que compartilha o que sabe, sem calcular o que ganha com o compartilhar. Havia sido Joana que havia dito à Graça que havia mel de abelha nativa no terreno norte da Boa Lembrança, que a Graça havia contado no jantar com aquela precisão de quem havia recebido informação e que havia considerado importante o suficiente para transmitir imediatamente. Joana disse que o pai dela conhece o terreno aqui de quando era menino,
que o avô dele colhia mel aqui, que tem colmeia de abelha nativa que mora nessa fazenda há muito tempo. Havia ficado quieta olhando para ela. Abelha nativa? Ela disse que é tipo de abelha sem ferrão, que o mel é diferente de mel de abelha comum, que vende mais caro porque é mais difícil de achar. Uma pausa da graça. Ela disse que o pai dela podia nos ajudar a localizar. O Renato havia olhado para o caderno dele. Havia a nota sobre a área norte. Verificar que havia ficado sem verificação por outras prioridades. Vespa, ele havia dito. Eu marquei que havia atividade de vespa na área norte. Não sabia que era abelha. Vespa é diferente de abelha? A Graça havia perguntado. É, ele havia dito. Mas de longe parece igual se você não sabe o que está olhando. Havia ficado olhando para a filha de 11 anos, que havia trazido informação de amizade de escola, que havia completado, dado que filho de 18 anos havia coletado, mas não havia conseguido identificar. Havia naquilo, na forma que as coisas haviam se encaixado através dos dois, cada um com o que havia e que o outro não tinha. Havia alguma coisa que era da família, que era do jeito que família funciona quando está funcionando, que é quando as partes contribuem com o que as partes têm, e que o conjunto consegue o que nenhuma parte conseguiria sozinha. O pai da Joana havia vindo na semana seguinte. Seu Antero, homem de uns 50 anos, com aquele conhecimento de terra de quem havia crescido nela e que não precisava de instrumento para ler o que o solo dizia, porque havia aprendido a ler de outra forma. Havia caminhado pelo terreno norte com o Renato e comigo, com aquele passo lento de quem não tem pressa de chegar, porque o que importa é o que vê no caminho. Havia parado em 3 pontos. No terceiro, havia dito, aqui. E havia uma figueira de caatinga, diferente de figueira de pomar, com aquela estrutura de árvore que havia crescido com o que havia e que havia ficado. Na base do tronco havia atividade que seu Antero havia identificado imediatamente. Abelha jandaíra, ele havia dito. Boa, produz bastante quando está estabelecida. Está estabelecida há quanto tempo? Eu havia dito. Pelo tamanho da colmeia. Uns 10 anos, pelo menos. Havia me olhado. Estava aqui antes de você chegar. Vai estar depois se você cuidar. Havia ficado olhando para a colmeia com aquela sensação de coisa que estava esperando ser encontrada. O que precisa para colher o mel? Seu Antero havia explicado. Não era simples. Havia técnica. Havia época certa. Havia cuidado de não danificar a colmeia, que era o ativo real. Não o mel que era o produto. Havia também oferta. Posso te ensinar, ele havia dito. Não de graça, de troca. Me ajuda com o plantio que tenho num período de necessidade. Eu te ensino a lidar com as abelhas. Havia troca limpa. Combinado, eu havia dito. Naquela noite, com os filhos dormindo e a fazenda quieta e a chuva que havia recomeçado batendo no telhado reparado, havia reparado o telhado em dezembro com o dinheiro da feira, que havia sido uma das primeiras coisas que havia feito com o que havia ganho. Havia ficado sentada na cozinha com o caderno. Havia virado nas páginas. Havia a lista da segunda semana. Urgente, importante, pode esperar. Havia anotações de queijo, erros, correções, ponto certo. Havia mapa do Renato copiado para o meu caderno com anotações adicionais. Açude, árvores, área norte que agora tinha nota de abelha jandaíra. Havia receita de geleia, com variação que havia desenvolvido, de goiaba pura e de goiaba com cajá que havia experimentado e que havia ficado melhor do que havia esperado. Ele via conta, o que havia ganho, o que havia gasto, o que havia sobrado, que era pouco. Mas era mais do que o mês anterior, e o mês anterior havia sido mais do que o anterior a ele. Havia o que havia, e havia, embaixo do que havia, o que não estava no caderno, mas que estava do mesmo jeito. O Cláudio, o Dorival, a São Jorge, a chegada na boa lembrança com porteira caída e 2 bezerros no curral, o teimoso que havia ficado em pé, a Graça que havia nomeado o que não havia desistido. O Renato, que havia plantado feijão e que havia voltado correndo quando havia brotado.
Valdete, que havia aparecido com leite de cabra e havia ficado com parceria de queijo. Seu Antero, que havia dito aqui em frente a colmeia de abelha, que estava na boa lembrança há 10 anos, esperando que alguém chegasse que soubesse o que fazer com ela. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. E naquela noite de chuva na cozinha da boa lembrança, com o caderno cheio e o telhado que segurava a água e o queijo que estava certo e a geleia que ia à feira com o rótulo da graça e o feijão que havia brotado e a colmeia que havia esperado. Naquela noite, eu havia ficado olhando para o que havia construído em menos de 6 meses, com o que havia sobrado de tudo que havia perdido. Havia construído o começo, não o fim da história. Começo. Que era o que havia para construir com o que havia e que era mais do que havia parecido quando havia chegado com a porteira caída e o terreiro tomado pelo mato. Havia fechado o caderno, havia ido dormir. Amanhã havia feira. E havia, na manhã de amanhã, a boa lembrança que ia continuar sendo o que estava se tornando. Devagar, com o ritmo que coisa real tem, sem atalho e sem promessa de resultado garantido, mas com a teimosia de quem havia ficado quando ir embora teria sido mais fácil. De quem havia ficado, como os bezerros, como a colmeia de 10 anos, como a terra que havia esperado a chuva, como eu. O teimoso havia completado 6 meses na boa lembrança quando deixou de ser bezerro, não de um dia para o outro. Foi processo que eu havia acompanhado sem marcar data, porque data de crescimento não tem aviso. Você só percebe quando olha e vê que o que havia era diferente do que é. O pescoço havia ficado mais grosso. As pernas haviam firmado com aquela solidez de animal que havia encontrado pasto e água e cuidado suficiente para construir o que havia faltado nos primeiros meses. A costela que havia sido visível havia desaparecido sob couro que havia ganhado a espessura que deveria ter. O irmão havia crescido também, mas o crescimento do irmão era o crescimento esperado, o crescimento de animal que havia recebido o que precisava e que havia respondido na medida. O crescimento do teimoso era diferente. Era crescimento de animal que havia chegado no limite e que havia voltado, que é a diferença que não aparece em medida, mas que está lá do mesmo jeito. A graça havia notado. Ele ficou diferente. Ela havia dito numa tarde no curral. Ficou, eu havia concordado, mas continua sendo o teimoso. Nome não muda com o tamanho, eu havia dito. Ela havia ficado com isso por um momento. Você acha que ele lembra como era quando chegou? Ela havia dito. Havia ficado olhando para o teimoso, que estava no centro do curral, com aquela presença nova de animal que havia encontrado o próprio tamanho. Não sei se animal lembra assim, eu havia dito, mas acho que carrega, de forma que não é memória, mas é coisa que ficou no corpo. Como você, ela havia dito, havia olhado para ela. 11 anos e meio agora. Havia feito aniversário em setembro com bolo que Valdete havia trazido sem que ninguém pedisse, porque Valdete fazia coisas sem que ninguém pedisse, com aquela naturalidade de mulher que havia decidido que a boa lembrança era a extensão da sua vizinhança e que vizinhança se cuidava. Como eu havia confirmado. O feijão havia dado colheita em abril. Não a colheita de fazenda grande. A colheita de primeiro ano de terreno que havia sido devolvido à produção depois de muito tempo, que era colheita honesta e não generosa, que dizia que havia potencial e não que havia chegado. O Renato havia colhido com o seu Antero, que havia vindo ajudar em troca da semana, que o Renato havia ajudado no plantio do seu Antero. Troca que havia sido cumprida dos 2 lados com aquela seriedade de acordo entre pessoas que respeitavam palavra dada. Haviam colhido juntos numa manhã de sábado, com a Graça que havia ficado na escola de manhã e que havia chegado no meio da colheita e que havia entrado no meio sem precisar ser convidada, porque era o jeito dela. Havia feijão suficiente para consumo da família pelos meses seguintes e feijão suficiente para vender na feira e feijão suficiente para separar semente para próximo plantio. Isso era o que havia. E era mais do que havia quando havia chegado.
O Renato havia ficado olhando o feijão separado em montes com aquela expressão de quem estava fazendo conta. Não de dinheiro, de possibilidade, de quem estava vendo o resultado e calculando o que resultado dizia sobre o que podia vir a seguir. Ano que vem planto o dobro, ele havia dito. Com o dobro de braço, eu havia dito. Com o açude cheio e irrigação simples, dá para dobrar sem dobrar o braço da mesma forma. Ele havia me olhado. Tenho lido sobre irrigação por gotejamento. Não é caro de montar se você faz gradualmente. Havia ficado olhando para o filho de 18 anos, que havia chegado na boa lembrança sem plano e que havia construído plano enquanto havia ficado. Me conta, eu havia dito. Havia contado, com o caderno aberto, com o mapa, com as anotações que havia acumulado ao longo dos meses. Havia plano que era ambicioso no tamanho e realista no ritmo, que era a combinação certa de plano, que era o que eu havia tentado ensinar pela vida inteira, sem saber que havia ensinado, até ver no filho. O mel havia sido colhido pela primeira vez em maio. Seu Antero havia ensinado com aquela paciência de quem ensina coisa que havia aprendido com o pai, que havia aprendido com o avô. Não de manual, de gesto e de observação, e de respeito pela colmeia, que era o centro de tudo. Você não colhe mel, havia dito. Você pede emprestado, e quando pede emprestado, deixa o suficiente para elas continuarem. Havia ficado com essa frase. Havia muito no sertão que funcionava por esse princípio. Você não tomava, você pedia emprestado e devolvia de forma que o que havia podia continuar. Terra que era trabalhada de um jeito deixava terra para a próxima vez. Água que era guardada no açude deixava água para seca. Colmeia que era respeitada deixava colmeia para a colheita seguinte. Havia aprendido essa lógica com o Dorival na São Jorge, mas havia esquecido de alguma forma quando a São Jorge havia ido. Havia esquecido porque perda grande às vezes apaga junto coisa que não devia ser apagada, e você só percebe o que foi apagado quando encontra de novo. Havia reencontrado na boa lembrança. O mel havia sido vendido na feira com rótulo que a Graça havia feito, diferente do da geleia, com desenho pequeno de abelha que ela havia desenhado com aquela precisão de quem tinha jeito para coisa visual que eu não havia notado até que havia aparecido por necessidade. Mel de abelha jandaíra. Boa lembrança, havia vendido mais rápido do que qualquer outra coisa que havia levado à feira. A mulher que havia comprado 3 potes de geleia, na primeira vez, havia comprado mel também. Havia me reconhecido na banca, com aquele reconhecimento de cliente que havia gostado e que havia voltado. Você foi crescendo, ela havia dito, olhando a banca, que era maior do que havia sido na primeira vez que havia vindo. A fazenda foi crescendo, eu havia dito. A senhora também. Ela havia me olhado com aquela expressão de mulher que havia avaliado e chegado em conclusão. Na primeira vez você estava tentando, agora você está fazendo. Havia ficado com essa distinção. Tentando e fazendo eram estados diferentes que a mulher havia identificado e que eu havia reconhecido como verdadeiro. Havia chegado em tentando, que era tudo que havia para chegar, e havia ido para fazendo em algum ponto que não havia marcado, porque ponto de transição raramente tem data. Minha mãe havia ligado em junho. Não havia sido a primeira ligação. Havia ligado algumas vezes nos meses anteriores com aquela voz de mãe idosa que não sabe completamente o que fazer com filha que tomou caminho que não havia previsto. Havia perguntado como eu estava, havíamos falado do básico, havia desligado com aquele silêncio de coisa não dita que existe em conversa entre pessoas que se amam e que não sabem completamente como falar sobre o que importa. A ligação de junho havia sido diferente. Teresa, ela havia dito, e havia na forma que havia dito o nome. Não de problema, de quem estava chegando em coisa que havia pensado muito antes de dizer. Mãe, quero ir te ver. Havia ficado quieta por um momento. Minha mãe tinha 72 anos. Havia morado a vida inteira em cidade. Havia visitado a São Jorge 2 vezes em 6 anos.
e havia voltado das duas com aquele alívio de quem havia cumprido a obrigação e que estava de volta ao familiar. A boa lembrança é diferente da São Jorge, eu havia dito. Com aquele cuidado de filha que não quer decepcionar, mas que não quer criar expectativa falsa. Eu sei que é diferente, ela havia dito. É por isso que quero ir. Havia ficado em silêncio um momento. Quando você quer vir? No mês que vem, se der. Dá. Minha mãe havia chegado em julho. De ônibus porque havia insistido que era mais prático do que eu ir buscar, que eu suspeitava que havia sido também porque havia querido chegar sem cerimônia, sem a versão de recebimento que eu haveria montado se fosse buscar, que havia querido chegar e ver sem preparação. Havia chegado de tarde com mala pequena de quem havia planejado ficar uma semana e com aquela expressão de mulher de 72 anos que havia viajado 6 horas e que estava cansada, mas que não ia dizer que estava. Havia ficado parada na entrada olhando, não para as ruínas que haviam diminuído. O telhado havia sido reparado, o terreiro havia sido limpo, a porteira havia sido consertada pelo Renato, que havia ficado satisfeito com o resultado por semanas. Havia ficado olhando para a coisa que eu havia ficado olhando na primeira vez que havia chegado, mas que agora era diferente. Maior do que eu imaginava, ela havia dito. É grande quando você anda pelo terreno, eu havia dito. Não é isso. Ela havia me olhado. Parece maior do que era na foto que o Renato mandou. Havia mandado foto? Havia ficado surpresa porque não havia pedido que mandasse, mas havia ficado satisfeita que havia mandado porque minha mãe havia vindo e vir era a escolha que foto havia ajudado. É a mesma fazenda da foto, eu havia dito. Não é a mesma você, ela havia dito. Havia ficado olhando para ela. Minha mãe havia dito coisa parecida com o que a mulher da feira havia dito, que eu havia mudado, que havia diferença visível, que era coisa que pessoas de fora às vezes veem com mais clareza do que você vê, porque você está dentro da mudança enquanto ela acontece e não tem o contraste de quem chega de fora e compara com o que havia visto antes. Entra, eu havia dito. Tem café. Minha mãe havia ficado 10 dias. Não a semana que havia planejado. Havia ficado 10 porque havia coisa que havia ficado segurando ela ali e que ela havia nomeado na última noite antes de ir. Havíamos ficado na varanda depois do jantar. Havia construído varanda simples em agosto com a ajuda do Renato e do seu antero, que havia sobrado um dia e que havia dito que mão sobrando era a mão que podia ajudar. Varanda de madeira simples, com 2 cadeiras que eu havia comprado no armazém e que havia se tornado o lugar do fim de tarde que eu havia desenvolvido o hábito de usar, como o açude havia desenvolvido o hábito de guardar água. Havia lua boa. A caatinga de noite com lua boa tem aquela prata que não existe em outro lugar. Minha mãe havia ficado quieta por um tempo olhando. Você está bem aqui, ela havia dito por fim. Estou, eu havia dito. Simplesmente. Não era o que eu esperava, ela havia dito. Não de crítica, de honestidade de mulher que havia esperado outra coisa e que havia encontrado o que havia encontrado. Quando você disse que ia para a fazenda abandonada com 2 filhos, eu achei que era desespero. Era também, eu havia dito. Desespero e escolha ao mesmo tempo. É possível as 2 coisas ao mesmo tempo? É o único jeito que eu conheço de fazer escolha difícil, eu havia dito. Você está no desespero e mesmo assim escolhe. Não porque o desespero foi embora, porque a escolha existe do mesmo jeito. Ela havia ficado quieta. O Cláudio ia gostar daqui, ela havia dito. Havia chegado de um lugar que não esperava. Minha mãe não havia falado muito do Cláudio ao longo dos anos, que era o tipo de silêncio que às vezes é de respeito e às vezes é de não saber como falar. Ia, eu havia dito, simplesmente. O Dorival também. Também. Havia ficado quieta por um momento com os 2 nomes no ar, não de tristeza aguda, de presença, do tipo de presença que perda tem quando você aprendeu a carregar de forma que não paralisa. Você carrega eles bem, minha mãe havia dito. Aprendi a carregar, eu havia dito.
Não é o mesmo que ficou fácil, mas aprendi. Ela havia colocado a mão na minha mão por um momento. Gesto que ela raramente fazia, que era por isso mais pesado quando fazia. Depois havia tirado e voltado a olhar a caatinga com lua. Havia, naquele outubro de primeiro ano, na boa lembrança, um inventário diferente do que havia feito na segunda semana. Não de urgência, de chegada. O que havia quando havia chegado? Casa em ruínas, porteira caída, terreiro tomado, 2 bezerros no limite, poço assoreado, açude com 40%, árvores antigas que haviam sobrevivido. O que havia agora? Casa com telhado, porteira em pé, terreiro limpo, 2 bovinos em crescimento, poço limpo, açude com água suficiente para irrigação, árvores podadas que haviam dado mais, feijão plantado e colhido e replantado, queijo que ia à feira toda semana, geleia com rótulo da graça, mel de jandaíra que vendia mais rápido do que havia, varanda de madeira simples com 2 cadeiras, havia o Renato com plano de irrigação para próximo ano e com caderno cheio de observação de terreno. Havia a Graça com amizade de escola e com capacidade de fazer rótulo, e com o teimoso que havia crescido e que ela ia ver toda manhã, com aquele ritual que havia se tornado tão natural que ela não pensava mais nele como ritual. Havia Valdete, que era presença permanente, de forma que eu não havia sabido que ia precisar quando havia chegado, e que havia chegado do mesmo jeito. Havia seu Antero, que havia ensinado mel e que havia virado presença de vizinhança com aquela qualidade de vizinhança de interior que significa mais do que distância geográfica. Havia minha mãe, que havia ligado depois de ir com voz diferente. Havia em algum ponto deixado de ligar de obrigação e havia começado a ligar de querer saber que é diferença que voz não esconde. E havia eu. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. Mesmo com 2 maridos mortos que eu havia amado de formas diferentes e que haviam deixado tipos diferentes de ausência. Mesmo com fazenda que havia sido construída com mão dos 2 de nós e que havia sido tomada e que eu havia saído de mão quase vazia. Mesmo com chegada em lugar em ruínas, com 2 filhos e 2 bezerros e a conta que não havia dinheiro suficiente para cobrir completamente. Mesmo com tudo isso, alguma coisa em mim havia resistido ao nome de vítima com aquela teimosia que eu havia reconhecido no teimoso quando ele havia ficado em pé por 2 minutos e havia caído e havia ficado em pé de novo. A Graça havia nomeado certo. Teimoso porque não havia desistido. Naquela noite de outubro, depois dos filhos dormirem, fui até o curral, como havia feito muitas vezes. O teimoso estava no canto, que havia virado o canto dele. Que animal que habita lugar desenvolve canto preferido, com aquela constância de hábito que não tem explicação, mas que existe do mesmo jeito. Entrei. Me sentei no chão com as costas na madeira do curral. O teimoso havia me olhado, havia me reconhecido, havia ficado no canto. Não havia vindo, não era animal de vir pedir atenção. Era animal que tolerava a presença de quem havia cuidado com aquela dignidade, de coisa que havia sobrevivido por conta própria e que aceitava companhia, mas não dependia dela. Havia coisa que eu havia aprendido na boa lembrança, que não havia sabido que ia aprender quando havia chegado. Havia aprendido que o que sobra depois de tudo que a vida tira não é nada, é o essencial. Não o que você queria que ficasse, o que a vida decidiu que ficava, que é diferente e que é mais difícil de receber porque não foi você que escolheu. Mas que quando você fica com o que ficou, e você olha para o que ficou com honestidade, você descobre que o essencial que sobrou é mais do que parecia quando estava cercado pelo que foi embora. Havia 2 maridos que eu havia amado. Havia 2 filhos que eu havia criado. Havia fazenda perdida que havia ensinado o que fazenda ensinava. Havia boa lembrança que havia sido ruína e que estava se tornando outra coisa. Havia teimoso no canto do curral, que havia sobrevivido ao que não devia e que havia crescido. Havia eu, 56 anos, cabelo mais branco do que havia na São Jorge,
Mãos que haviam trocado o calo de um tipo de trabalho pelo calo de outro, com o caderno cheio e a lista de urgente quase zerada, e o que podia ser que havia crescido além do que havia colocado no papel. Havia, na boa lembrança, que havia recebido esse nome, de quem havíamos esquecido, mas que havia escolhido bem. Havia lembrança boa de tudo que havia sido. E havia, crescendo devagar, junto com o feijão e o mel, e o queijo e os bovinos, e o feijão replantado, e a fileira que o Renato havia medido e remarcado, e medido de novo. Havia vida nova, que não era apagamento do que havia sido, mas continuação de outra forma, que é a única continuação real que existe. Me levantei, fui até a varanda. Havia lua, não tão boa quanto na noite com minha mãe, mas havia que é o que basta. Caatinga de noite com lua suficiente ainda tem a prata que não existe em outro lugar. Havia feira na semana seguinte. Havia feijão para replantar no próximo mês. Havia mel que ia precisar de segunda colheita em dezembro se a colmeia continuasse no ritmo. Havia plano do Renato de irrigação que havia começado a colocar no caderno de forma concreta. Havia Escola da Graça e amizade com a Joana e rótulo novo que ela havia desenhado para a versão de inverno da geleia. Havia Valdete que vinha amanhã de manhã porque havia acertado que vinha. Havia o que era mais do que havia quando havia chegado, que ia ser mais do que era agora, se eu continuasse fazendo o que havia aprendido a fazer, que era ficar. Ficar quando ir embora seria mais fácil. Ficar com o que sobrou e descobrir o que sobrou tinha. Ficar como o teimoso que havia ficado quando todos haviam ido e que havia crescido no lugar onde havia ficado. Como a abelha jandaíra que havia estado na boa lembrança há 10 anos, esperando que alguém chegasse que soubesse o que fazer com ela. Como o açude que havia guardado água pelo tempo que havia precisado guardar. Como a terra que havia esperado a chuva. Como eu, de fim,